E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Compositor Moderno, a página que te ensina os rolês desse mundo da composição e criação de música. Hoje a gente vai dar uma olhada geral sobre os processos, desde a música na sua cabeça até ela no Spotify, Deezer ou plataforma que você preferir. A ideia aqui é passar rapidamente sobre essas fases, mas mais do que isso, te apresentar quais são essas fases, porque, como eu vou comentar no final, você não tem como você pular fase, né? Tem como você fazê-la porcamente. E também, se você olhar bem, vai reparar que voltar fase é um prejuízo muito grande. Então, a minha ideia aqui é que vocês tenham a clareza das fases que existem para planejar melhor as suas próximas composições. A primeira fase é a composição em si. É quando a ideia nasce, é quando a música nasce. E aí, mais do que simplesmente comentar sobre a fase, né, composição, nesse vídeo eu quero comentar também sobre as ferramentas que podem te ajudar nessas fases em si. Muita gente ainda escreve a composição no caderno, no papel e etc. E ok, funciona. Mas o intuito dessa página, o moderno dessa página, é justamente trazer para o pessoal, apresentar para o pessoal as várias ferramentas que tem hoje que podem acelerar e facilitar a composição, principalmente quando o assunto é composição em grupo. Nessa primeira fase, alguns softwares, alguns programas, né, não sei como você prefere chamar, podem te ajudar com a questão de notação, escrever o que você pensou de ideia, né, passar do instrumento para uma notação para você conseguir ouvir melhor, sem ter que ficar prestando atenção no que está tocando. Às vezes tem coisa que você pensou e nem consegue tocar ainda na velocidade que você quer, e lá dá para você chegar perto disso. Não dá para chegar perto disso, não, dá para fazer isso, né? Vamos falar assim. Depois você vai ter o trabalho de pegar aquilo. E claro, dá para você também mostrar sua ideia para outras pessoas de uma forma que elas consigam visualizar de forma mais clara o que você está fazendo. Destaco aqui alguns programas que eu já usei, como o Encore, o Guitar Pro, e também tem outras opções aí no mercado, como o MuseScore, Sibelius e Finale. Alguns são bem peculiares, tá? O Encore, por exemplo, quando eu usei, ele era eu lembro que eu usava uma pista só, porque foi bem no começo isso. Eu não sei se ele tem suporte a multipista, tá? Mas são todas ideias válidas que podem te ajudar aí na sua fase de composição. Pensei na música, escrevi a música em um desses softwares. Qual que é o próximo passo? Tem gente que vai ensaiar, tem gente que vai para o estúdio, tem gente que já faz tudo meio que junto, tá? Eu vou comentar não só o que se vê por aí, mas principalmente o que eu fiz com minha banda. O intuito desse vídeo, de tudo dessa página, é justamente compartilhar com vocês o que eu fiz não só na minha banda, né, nas bandas que eu toquei, que tinham projetos autorais e que funcionou com a gente. Se vai funcionar 100% com você, eu não posso garantir, mas é um norte para você começar e depois ir adaptando para a sua realidade. Depois de inscrito no Guitar Pro ou o programa que for lá, você ensaia essa música, porque às vezes ali, na vida real, você vê que alguma coisa no digital não soa exatamente, ou às vezes soa melhor na vida real do que no digital. Tá? Então é bom dar essa passada com o grupo, quando possível, para poder validar a ideia com sons reais. É uma forma meio estranha de falar, né? Todo som é real. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Não só o software rodando. Ensaiou, ficou redondinho, agora sim é hora de gravar. Hoje, estúdios de gravação, você tem de tudo quanto é porte, né, de tudo quanto é nível de profissionalismo. Eu não estou aqui para poder recomendar estúdio XYZ, né, espero que não tenha um estúdio com esse nome, tá? Mas eu estou aqui para poder comentar que, ao optar por esses tipos de estúdios, né, ao optar por um estúdio que faz isso, você tem vários ganhos. Tá? Você provavelmente vai ter acesso a um equipamento de maior qualidade, já que eles têm esse propósito voltado para aquilo, né? Então, microfones melhores, essas coisas assim. E também você vai ficar livre de alguns processos, como a mixagem e a masterização. O pessoal sempre acha que gravar é só captar o instrumento e está tudo pronto, e não é bem assim. Tá? Essa parte aí dá trabalho,
mas comparado com as outras, às vezes é o que menos dá trabalho. Ou você pode gravar em casa. Não existe nenhuma regra que proíba ninguém de gravar em casa. A questão toda é que você não pode simplesmente pegar o seu instrumento e ligar no computador. Na verdade, tá, você pode, só que não vai ficar bom. Tá? Na maioria das vezes vai ter algum chiado que vai vir junto, algum hammering, né, aquele tum, alguma coisa assim, que você não vai querer. E isso é normal, tá? Porque computadores, por si só, dificilmente são feitos para exatamente gravar música. É aí que entra um papel importante, que é a placa de áudio, que vai fazer toda ali a interface necessária para você plugar o seu instrumento, o seu microfone e conseguir gravar decentemente, tá? Algumas marcas que eu deixo aqui de referência para vocês depois se divertirem e pesquisarem são a M-Audio, a Foxrite, a Presonus e a Steinberg. M-Audio, Foxrite e Steinberg eu já usei, tá? Posso recomendar assim, tranquilo. É claro, existem vários níveis de qualidade de equipamento para todos os bolsos, né? Então, não adianta comprar uma placa de R$ 10 da M-Audio, se é que isso existe, eu acho que não, e ficar chorando porque ela não atendeu o que você procurava, tá? Entenda que, por mais que essas placas às vezes tenham um valor não muito atrativo, né, tipo, sei lá, placa de 2, 3, 5 mil reais, provavelmente em um estúdio você vai achar coisa melhor ainda, tá? Então não dá para poder balizar ainda 100% achando que vai ficar naquela coisa. Claro, tem vários tipos de estúdio que, né, às vezes são iniciantes ainda, investiram muito em material, em equipamento, mas não tem ainda o conhecimento e principalmente não conhece o seu som para saber exatamente o que você chegar. A vantagem de gravar em casa é isso, você tem um som que você quer chegar e você vai editar ali até você chegar nele. Dificilmente no estúdio você consegue essa abertura, seja por conta da velocidade que eles têm que entregar o trabalho ali, né? Eles já têm outro trabalho para pegar na fila, ou porque às vezes você paga por hora, então vai ficar muito caro ficar dedicando a ele esse tanto para chegar no seu som, ou seja porque às vezes o pessoal é até legal, mas você também não vai querer ficar amolando eles nesse nível, né? Até chegar ali no som exatamente que você queria. Para você que é assim, eu sugiro muito aprender mixagem e masterização, que são as duas etapas que eu tenho para comentar aqui na sequência, onde gravar no estúdio geralmente faz muita diferença de você ficar livre dessas etapas. A mixagem, para você que não conhece, se conhece o termo, mas não conhece o conceito, é basicamente você pegar, gravar o instrumento e aí tirar pedaços que foram sujeiras que gravaram junto, né? Quando você vai gravar, por exemplo, uma guitarra e você vai gravar um solo, você não dificilmente você vai chegar e vai, na hora do solo, fazer o solo igual é no ao vivo. Você vai disparar a música um pouco antes, bota para gravar, na hora do solo você começa a gravar. Mas aquele antes, ele tem muita coisa que você não quer. E às vezes uma esbarrada que você dá numa corda, alguma coisa que capta ali do ambiente que não precisa. Então a mixagem tem essa coisa de tirar as sujeiras, tá? E aí, assim, tem vários níveis de tirar a sujeira, não vou entrar aqui mais profundo nisso. Qualquer dia a gente pode fazer isso. E também equalizar o som dos instrumentos para poder ficar uma coisa mais coerente. E nessa equalização também é onde você vai tirando o som das bandas que não fazem muito sentido. Por exemplo, uma guitarra com muito grave, ela vai esbarrar com contrabaixo ou com piano, por exemplo. Tá? Isso aqui é só um exemplo muito, muito sim, raso de como que a equalização, a mixagem, o filtro de bandas, né, vamos falar assim, aí eu falo banda de equalização, é importante para poder todo mundo ficar ouvível, não misturar aquilo tudo e todo mundo ficar se embolando com todo mundo. Depois de mixado, você passa para masterização, que é onde você pega já todas as pistas e aplica uma equalização final, aplica um controle de volume, para elas ficarem mais parecidas com o que a gente ouve por aí. Tá? Você não quer que sua música fique muito mais baixa do que a música de um artista que você gosta no Spotify, ou nem estourando demais. Tem que todo mundo seguir mais ou menos um padrão. Não é só sobre volume, não só é sobre equalização, tem outras questões de efeitos também, como um pouco de reverb para dar uma cola em tudo isso. Mas assim como a questão da mixagem, esse meu comentário aqui é só para você entender
a etapa de mixagem e masterização que vem aí, né, junto com tudo de gravação do seu som. Softwares que você pode usar se for fazer em casa. Tem o próprio Ableton, o FL Studio, né, que muitos conhecem aí, talvez como Fruit Loops, ele mudou de nome, não sei porquê. Logic Pro, Cubase, Reaper e Pro Tools. Pro Tools, durante muito tempo, eu tive um certo preconceito com ele, porque eu ouvia falar que tinha que comprar uma placa de áudio junto para usar, mas parece que já tem muito tempo que isso mudou, e agora você pode usar placa de terceiros, como as que eu comentei antes, para usar o Pro Tools também, tá? Desses programas que eu falei, algumas coisas grátis, outras pagas. Sinceramente, não tem melhor nem pior aqui. O programa bom é aquele que você sabe usar, tá? Vou sempre reforçar isso. Pessoalmente, eu já usei o Ableton, um pouco enigmático no começo, então assim, não tenha vergonha de assistir tutoriais ou coisa assim para você acelerar a sua vida. Já usei o Logic Pro, bem intuitivo, né? Mas também tive que assistir alguns tutoriais, porque eu tinha muita pressa no que eu tinha que fazer, eu tinha que entregar rápido. E já usei um pouquinho do Reaper, mas nunca fiz nenhum projeto nele de fato, tá? Os outros, Cubase, tenho vontade um dia de testar. FL Studio, não sei se vai dar, porque o Reaper e o FL Studio, eles são meio que assim, na pegada aí, gratuito, open source, né? Então deixa eu me divertir com o Reaper primeiro. Beleza, você passou a mixagem, passou a masterização, agora você tem sua música pronta. Se a gente estivesse em 2005, você ia botar num pendrive e sair distribuindo para os seus amigos, né? Mas a gente está em 2023 e tem coisas muito mais legais para distribuir sua música, como Spotify, Deezer, iTunes e etc. E aí, talvez vocês perguntem, tá, como que eu coloco minha música no Spotify? Você de fato não coloca. Quem coloca é alguma distribuidora de músicas, tá? Uma distribuidora digital. E aí tem várias opções no mercado hoje. Alguns nomes que eu separei aqui são a DistroKid, OneRPM, CD Baby e a TuneCore. Basicamente, o que vai diferir uma da outra é o esquema de cobrança. A CD Baby você paga uma vez para postar o single ou o seu álbum e toda receita que vier é sua. A OneRPM, você consegue fazer uma postagem lá, entre aspas, gratuita, só que tudo que vier de lucro você vai dividir com a OneRPM, tá? Eu não lembro qual é a fatia, mas é assim. A DistroKid, você paga uma assinatura anual, tá? Eu dei uma pesquisada aqui, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir nos comentários aí, eu prometo que eu faço uma atualização. A DistroKid, você paga uma assinatura anual e você pode postar um número ilimitado de músicas. Só que, claro, você tem que depois renovar, né? Já que é anual, então você vai estar sempre pagando ali uma anualidade para eles, né? Um dízimo ali para eles. E a TuneCore, ela cobra uma taxa anual por cada single ou álbum que você envia, e aí por cada single ou álbum você tem que renovar anualmente, tá? Como eu falei, são várias opções, vai depender muito do seu bolso, tá? Então, eu espero que com isso aqui vocês tenham um pouco mais de clareza agora do processo de composição, como eu comentei no começo, da cabeça até a plataforma digital. Por que que eu comentei que você tem que fazer tudo de forma bem planejada? Porque essa questão de etapas, você não tem como voltar. Você até tem, só que o prejuízo de voltar uma etapa é muito grande. Imagina, você escreveu uma música lá no seu software, que seja, e aí chegou no estúdio, você viu que tinha alguma coisa que não estava soando bem como você esperava. Não é a hora disso. A primeira etapa de composição, ela já tem que estar fechada. Você escreveu a música, testou, validou, ok, é isso. A música é isso. Agora você vai para o estúdio. Ou então, né, você foi para o estúdio, gravou, e aí a música ficou pronta, e você chegou lá no dia de colocar na distribuidora que você escolheu, aí você ouve e vê que tem um negócio que não está legal. Você tem que voltar lá no estúdio, gravar aquele pedaço, e aí tem que fazer toda a questão de mix e master de novo. Geralmente não é muito complicado, mas é um trabalho que você não vai querer ter, tá? Eu garanto isso aí. Então, a ideia desse vídeo não é só sobre mostrar o processo como um todo, mas também que você entenda por que cada etapa tem que ser bem planejada e tem que ser finalizada oficialmente antes de passar para a próxima, tá? Se você quer saber mais sobre esse processo,
como que eu fazia na minha banda, o que que eu fiz que deu certo, o que que eu fiz que deu errado, como que eu lidei com isso. Curte aí a página, né, para ficar ligado em mais dicas que a gente postar aqui. E também fica ligado que em breve vai acontecer o workshop de composição moderna, onde eu vou estar contando, né, como que a gente chegou nesse método e um pouco mais sobre esse método para você que tiver interesse. Obrigado pela companhia até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!